coração, que está no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 3. No versículo 9, o Senhor, Ele fala algo interessante. Amém? Essa palavra fala do homem Adão e fala de Eva. Essa palavra fala em transgressão da lei, fala de pecado. Essa palavra fala em desobediência. Essa palavra fala daquilo que agrada a Deus, daquilo que não agrada a Deus. De como tem que ser o nosso comportamento aqui embaixo, amém, irmãos? Porque, como eu falei, nós estamos vivendo os últimos dias. Então, o Senhor, Ele está presente em nossas vidas quando não há erro. Isso é verdade, irmãos. Quando há obediência, o Senhor se faz presente em nosso meio. Amém? E o Senhor se faz presente aqui e Ele quer deixar uma palavra para a sua igreja. E no capítulo 3, no versículo, capítulo 2, no versículo 15. Está na mesma, só passar uma folhinha aí. E a palavra diz: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. Deus, Ele fez isso, Ele colocou o homem ali, naquele lugar de provisão, naquele lugar que tinha a direção dEle, amém? Tinha todo o domínio dEle, porque é nesse lugar que Ele quer que estejamos em Cristo, mesmo no mundo cheio de caos. Foi a promessa do Senhor Jesus. Esses rios de águas vivas dentro de nós. Não faltando nada. Como a palavra diz, como aquela árvore plantada junto a ribeiros de águas. Amém? Jesus, Ele revelou o jardim do Éden dentro de nós. E ordenou, o versículo 16, o Senhor Deus ao homem dizendo, o Senhor deu uma ordem. Você sabia que quando o Senhor fala conosco, através da sua palavra, Ele dá uma ordem a nós? Vocês sabiam disso? Que tudo que sai dessa palavra para nossas vidas é para praticar o que está escrito? Deus não está pedindo nada, Deus está mandando você fazer. Amém? Porque se você diz, eu fui comprado com o sangue de Jesus, não vivo mais eu, como Paulo disse, mas Cristo vive em mim agora. Amém? Quem me domina é o Senhor. Quem guia os meus passos é o Senhor. Então eu tenho que ser orientado por Deus. E o Senhor fez tudo perfeito e disse, isso aqui é meu. Amém, irmãos? Amém. Deus disse, isso aqui tudo é meu. Da mesma forma, hoje, Deus olha para o mundo e diz, Senhor, a tua palavra diz que o mundo jaz no maligno. Aí Jesus olha para nós e diz, mas você é meu agora. Vocês estão entendendo? O que era para o mundo todo, irmãos, estava tudo perfeito. E Deus pega ali, sabe, Adão e Eva, e tem um encontro com Adão, e fala com Adão, e faz promessas ali para Adão, diz, Abraão, você vai fazer, você vai lavrar, você vai... Estava tudo perfeito. Quando nós aceitamos Jesus, está tudo perfeito dentro de nós. E agora nós temos que vigiar, porque existe um dono agora. Existe um Espírito Santo de Deus dentro de nós. E a palavra diz, não sabeis que sois templos do Espírito Santo que habita em vós, que é dado por Deus, amém, irmãos? E que se alguém destruir o templo de Deus, que sois vós, Deus o destruirá. E o que foi que Adão e Eva fizeram? Destruíram aquele lugar. Com o quê? Pecado. Com o quê? Desobediência. Quando afastamos Deus de nossas vidas? Quando somos desobedientes à sua palavra. Aquilo que quando você confessa Jesus como seu Salvador, aperfeiçoa em você, amém? Ele quer guiar o teu espírito, a tua vida, a tua alma. Ele quer te conduzir da forma dele, como ele quer. Mas muitas das vezes somos teimosos. E não obedecemos os mandamentos do Senhor. E aí existe o quê? Uma palavra chamada assim, consequência. Consequência do pecado. Consequência, muitas das vezes, das nossas decisões precipitadas. Juntamente com essas decisões precipitadas, a consequência, e essas consequências vêm a vida de peso, de tristeza, de dor, de sofrimento.
E uma coisa que nós fazemos, que o mundo faz, é se afastar dos caminhos do Senhor. Como está escrito, não se chegam para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas, porque não são feitas em Deus. Porque aqueles que se chegam para a luz, é para que as suas obras sejam manifestas. Porque são feitas em Deus. Vocês estão entendendo? Então, a palavra fala de vida, a vida de Deus dentro de nós. Jesus nos comprou. E a palavra nos mostra aqui que hoje nós somos novas criaturas em Cristo. E a palavra diz que Deus ordenou a Adão. Dizendo a Adão, o que foi que ele disse aí no versículo 16? Dizendo, de toda parte B, de toda árvore do jardim, comerás livremente. Meu Deus, irmãos, tem pessoas que olham para o crente e pensam que o crente tem uma vida presa. Irmão, eu sou feliz. Eu sou feliz, de verdade. Porque eu tenho uma salvação garantida. Ah, não, mas o que satisfaz é festa, é curtição, é bebida, é prostituição. Não, irmãos. Se nós saímos desse mundo, para que voltar mais para ele? Amém? Se eu sigo essa ordenança de Deus, irmãos, eu não vou cair, eu não vou errar. Eu tenho que ter domínio do meu próprio corpo, da minha própria mente. Amém, irmãos? Quando eu sou guiado pelo Espírito, porque a palavra diz isso, aqueles que são guiados pelo Espírito é que são filhos de Deus. E quando tem pessoas que são da igreja, que elas têm atitudes não condizentes, não, de acordo com aquilo que elas professam. Elas vivem uma vida diferente daquilo que elas veem na palavra. Elas saem daquilo que Deus projetou para a vida delas. Porque eu entendo o seguinte, que quando eu confesso Jesus como meu Salvador, não vai ser mais do meu jeito. Eu sou nova criatura. Amém? Não é mais, é novas leis no meu coração. Então agora eu sou guiado pelo Espírito. E é interessante que o Senhor falou com ele aqui. Você vai comer livremente daquilo que eu disser que é para você comer. Daquilo que eu disser que não é para você fazer, você não pode fazer. Existem pessoas que Deus está falando com elas direto. E não é por aí, é por aqui. E lá na frente são prejudicadas e diz, por que está acontecendo isso comigo? Porque você saiu do caminho. Porque você saiu sem as instruções de Deus. Sem o conselho de Deus. Quando Deus diz, e como ele falou com Adão, dizendo, ordenando a ele, coma livremente de tudo. Mas, versículo 17, da árvore da ciência, do bem e do mal. Dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente, com certeza, você vai morrer. Morrer espiritualmente. Tem muitas pessoas mortas espiritualmente. Muitas pessoas andando no engano, muitas vezes crentes. Eu vi uma ministração de um homem falando, dizendo que tem muitos crentes que vão para o inferno, infelizmente, que estão na igreja. E eu me lembrei daquela palavra que está, não sei se foi Paulo falando, ou foi Cristo, dizendo, se aparte de todos aqueles que andam desordenadamente. Aí eu não falo dos devassos, dos idólatras, dos adúlteros. Eu falo daqueles que se dizem ser irmãos e não são. É brincadeira daqueles que são da igreja, daqueles que são da fé, e andam desordenadamente. Mostra essa palavra, que existem crentes andando de todo jeito, mas que ninguém engana Deus. E aí a palavra fala aí no versículo 7, de capítulo 3, versículo 7, que foi 2, 15 a 17, capítulo 3 de Gênesis, versículo 7, versículo 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, porque
a serpente começou a agradar ela, mostrar ela a árvore da vida, né? Aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, quer dizer. E ela, olhando para aquela árvore, olha o que ela viu naquela árvore. Que a árvore era boa para se comer e agradáveis aos olhos. A árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu e deu também ao seu marido e ele comeu com ela. E eu me lembrei de Esaú. Porque o ser humano ele vive de momentos. Ele quer o aqui e agora. Eles nem calculam se vai dar certo ou não. Eles nem calculam, não, eles querem agora. Eles se precipitam por aquilo que eles veem, né? Agradável aos olhos, boa para se comer, que foi o caso de Eva. Comeu e levou para Adão. Então foram abertos os olhos de ambos. Porque Deus falou que não comesse daquele fruto. E conheceram que estavam nus. O pecador sabe quando ele se afasta de Deus. Se afasta da presença de Deus. Você sabe de uma coisa, irmãos? Existem muitas pessoas que quando são confrontadas com a palavra, elas se afastam do lugar do ensino. Porque vivem uma vida de pecado. Têm vergonha do que estão fazendo. Foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim. Escute isso. Pela viração do dia. Ele e ela ouviram a voz de Deus, que passeava na viração do dia. E o que foi que eles fizeram? Que passeava ao jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher. Quando a pessoa anda em pecado, a palavra está dizendo aqui que ele se esconde. Ele não se chega para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quantas pessoas nós conhecemos assim? Que você confronta com a verdade, porque nesses últimos dias nós vamos ser confrontados. Mas para que venhamos entrar na cidade pelas portas. E é interessante aqui, a palavra diz que ele se escondeu, Adão e Eva, da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas ninguém se esconde de Deus. E aqui é interessante essa palavra, no versículo 9, na parte B, o Senhor diz: onde estás? E essa palavra mexeu comigo muito comigo essa semana. Onde estás? Onde é que eu estou? E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Onde você está agora? Onde você está agora? Você está agora com o teu pensamento afastado do Senhor ou não? Onde você está agora? Em alguma coisa que você fez de errado lá atrás? Onde é que você está agora? Você se sente perto de Deus ou não? A palavra fala, irmãos, que o pecado, sendo consumado, ele gera morte. E a palavra para nós nessa noite é: onde eu estou? Eu estou fazendo a vontade de Deus verdadeiramente ou não? Eu estou seguindo os mandamentos de Deus ou não? As ordenanças do Senhor, quando Ele diz: não faça isso, eu faço. Eu posso. Eu não meço as consequências. Não, eu sou corajoso. Quem é que vai me dar essa certeza? Irmãos, nós temos um tempo de reflexão em nossas vidas. Uma palavra que nos mostra como tem que ser o nosso comportamento, amém? No livro de Tiago, capítulo 1, versículo 13, eu quero que vocês abram suas Bíblias, no livro de Tiago, capítulo 1. Depois de Hebreus.
Tiago, capítulo 1. No versículo 12. Diz que bem-aventurado é o varão que sofre a tentação. Porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Amém, irmãos? Mais que feliz. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído como Eva e Adão, e engodado pela sua própria concupiscência. Você está falando no pecado de Adão? Adão pecou, a morte passou para todos os homens. Sim ou não? Mas se eu não pequei, isso é injusto. Quem pecou foi Adão. Você poderia dizer assim, e agora? Por isso, o Filho de Deus veio, o segundo Adão. Amém, irmãos? E quando ele veio nos dar uma oportunidade. Amém? O que ele fez com Adão, projetando tudo, dizendo agora, seja guiado por mim. Ele está dizendo comigo e com você, de agora em diante, eu é que tenho que guiar a sua vida. Passou o ditado que dizia, o pai comeu uvas bravas e a boca do filho azedou. Acabou. Cada um vai comparecer ante o tribunal de Cristo. Cada um de nós vai receber segundo o que tiver feito por meio do corpo, bem ou mal. Eu vou prestar conta a Deus. Não é Adão mais. Agora, aqueles que não confessam Jesus como Salvador, o pecado de Adão está sobre eles ainda. Vocês estão entendendo? Mas quando você aceita Jesus como seu Salvador, a palavra diz que vida eterna vai ser sobre a tua vida também. E por isso, que aqui em Tiago, no versículo 14 de Tiago capítulo 1, diz, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria cobiça. O peso que você leva na sua vida, seja de alegria, seja de tristeza, qualquer que seja, ou seja, momentos de alegria são decisões de vocês. Ninguém diga que é tentado por Deus, porque Deus a ninguém tenta. Cada um é tentado quando engodado pela sua própria cobiça, quando essa vem e o atrai. E o pecado sendo consumado, como diz aqui, gera morte. Morte espiritual. Transgressão da lei. Afastamento de Deus. Saul, quando ele errou, que ele foi desobediente ao profeta, sacrificando fora do tempo, ele disse Saul, pequei, transgredi o mandamento do Senhor. Um homem que tem consciência de pecado, ele sabe quando passa por cima da palavra de Deus. Amém? E havendo a concupiscência concebido da luz do pecado, como está escrito, e o pecado sendo consumado gera morte. Não errei, meus amados irmãos, Paulo dizendo, ele está falando com quem? Diga a igreja. É para a igreja, é para nós. Você pode errar. Olhe para o seu irmão e diga, você pode errar. Você pode transgredir um mandamento do Senhor. Não erreis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Tudo o que você precisa vem do alto. Não erre. Ande com Jesus. Não erre, deixe o Senhor ser o autor e consumador da tua fé. Amém? No livro de Lucas capítulo 14, versículo 28. Lucas 14, 28. A palavra fala acerca da previdência. Aqui fala previdência. Deus, ele quer instruir o seu povo, irmãos. Amém?
nesse tempo, é um tempo de vigiar mais nas nossas decisões. Aquele que errou não erre mais. Quem furtou não furte mais. Quem mentiu não minta mais. Só faça o que você puder. O que você não puder, não faça. E aqui no versículo 28, o Senhor diz, no capítulo 14, Jesus dizendo: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Porque eu fico metendo minha cara em cartão de crédito. Porque eu quero ser o que eu não sou. Para mostrar às pessoas. Que espírito é esse? O Senhor está nos orientando e não cair em tentação. Sair do engano. O Senhor Jesus nos ensina. Quem é aquele que quer edificar uma torre, construir algo na sua vida, não se assenta primeiro? Existem muitos crentes corajosos, irmãos. E nós, como crentes, nós temos que dar bons testemunhos. Mostrar que somos guiados pelo Espírito. Amém? Para não ter consequências. Como assim Adão e Eva sofreram. E ele diz aqui: não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar. Para que não aconteça que depois de haver posto o alicerce, e não podendo acabar, todos que virem comecem a escandalizar-se nele, a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Faz e não cumpre com o que fala. Deus está nos chamando, irmãos, para viver uma vida nele, não afastado dele. Amém? Em 1 Coríntios, capítulo 6, no versículo 12. Diga assim: essa palavra é para mim. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Nós temos que saber nesses últimos dias que nós estamos vivendo, irmãos. Temos que ser guiados pelo Espírito de Deus. Amém? Eu tenho que saber, irmãos, o que eu estou fazendo. Eu tenho que saber o que é supérfluo, eu tenho que saber o que é necessário. Eu digo a vocês, esses últimos dias é dia de correr pelo necessário. Não brinquem com isso, não. Não queira mostrar. Não queira ser. Deixa Deus mostrar. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Não queira ser bom para pagar preço lá na frente. Amém, irmãos? Amém. Eva caiu em tentação. Ló escolheu as campinas, né, quando se afastou de Abraão. Não foi? Foi pelas vistas dele. Um lugar bonito que se dava de Sodoma. Lugar de morte, destruição, irmãos. Ele se afastou do caminho do Senhor. Qualquer um que se afaste dos conselhos de Deus vão pagar preço. E os conselhos do Senhor nesses dias é: vigie e ore, para não cair em tentação. Jesus disse isso. Amém, irmãos? Nós estamos em 6,12, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Você pensa nisso? Quando você está diante de uma coisa que você quer comprar, me é lícito pegar um carro novo ali. Mas não é porque eu posso que eu vou fazer, não, irmãos. Porque eu penso no amanhã. Amém? Tem outras prioridades que podem acontecer. E aí você pode se apertar, porque você foi fazer uma coisa que não devia fazer. E aí fica pagando o preço. Eu vou comprar um apartamento ali, daquele do mais alto do Paulo Afonso agora ali e tal. Dá para mim, enche. E dá, vai. Há caminhos que para o homem parecem direito. Está em Provérbios 28. Mas as cabos dão em caminho de morte. Há caminho que parece direito. Para Eva era direito comer aquele fruto.
mas deu em caminho de morte. Qualquer um de nós que queremos viver nossas vidas de todo jeito, sem a orientação do Senhor. Porque a orientação do Senhor por esses dias é: vivam uma vida simples. Contentai-vos com o vosso soldo. Vivam uma vida sem avareza. É a palavra do Senhor para nós, irmãos. Mas se as vossas riquezas aumentarem, não ponhais nela o coração, que pode ser acrescentada. Não está dizendo que não. Você vai trabalhar, Deus está vendo teu suor. Você anda na presença do Senhor, na obra do Senhor. Deus vai te honrar. Mas não é uma honra para que você venha bater no peito, para aquele que vai colocar o dinheiro acima de todas as coisas e querer ser melhor do que o seu irmão. Existem pessoas que não sabem ter, que se tivesse, pisava nos outros. Como é que está a minha vida? Onde eu estou hoje? Eu estou em Cristo? Se eu tenho uma vida no sentido de Cristo, eu tenho uma vida, sabe, com decisões não precipitadas. Uma vida no sentido de Cristo é uma vida em paz, que coloca a cabeça no travesseiro e pode dormir sossegado. Mas se eu estou fazendo devendo um A, B, C, D, F, G, H, I, J, vamos embora? É uma vida sem compromisso com Deus. É uma vida desorganizada. É uma vida, muitas das vezes, irmãos, sabe, desorientado. E nós temos uma orientação. Amém? Eu não quero ser igual aquela figueira bonita, cheia de folhas, sem fruto. Eu não quero ser. Existem muitas árvores sem frutos, viu? Que aparentemente dá fruto, mas não dá fruto. Nós temos que vigiar. Eu tenho que vigiar mais ainda que prego. Vocês também. Amém, irmãos? Não vou comprar isso aqui. Se eu posso, vou fazer. Se eu não puder também, eu não vou gastar além do meu limite. Porque aí eu estou sendo o quê? Uma pessoa insensata. Que vejo o perigo e vou para cima. E sofro a pena. Essa palavra nos orienta, irmãos. Não viver uma vida de todo jeito. Os manjares são para o ventre e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro. Mas o corpo não é para a prostituição, nem para o Senhor para o corpo. Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Ele está dizendo: vigiem e orem. Existe um espírito de prostituição, irmãos, que está invadindo as cidades. Karine falou aqui de Delmira, que teve foi o quê? Em Água Branca, não foi? Fizeram tipo um palanque bem grande, não foi? Muitas luzes, que é festival do inverno lá. Vocês perceberam quanto o diabo tem investido em festas? Vocês perceberam que é com força mesmo. Não tem dinheiro para nada. A saúde daquele jeito, mas para a Lei Rouanet, para os cantores de 2 milhões, está aberta aí. Você investindo, sabe? Tirando as almas da presença do Senhor, porque Ele está perto de vir. O diabo sabe que pouco tempo lhe resta. Amém, irmãos? E Deus é bom em todo o tempo, irmãos. E eu quero deixar para vocês que duas coisas interessantes, que você se permita ser confrontado. Quando a palavra vier dura, irmãos, resista. Pai, me ajude. Me dê sabedoria, me dê instruções. Eu não quero viver a vida desse jeito. Eu quero ver minha vida transformada pelo Teu Espírito. Eu quero ter paz na minha mente, paz no meu coração. Eu vou pensar 2 vezes antes de fazer qualquer coisa. Amém, irmãos? Porque viver uma vida, irmãos, esse mundo ele quer humilhar os cristãos. Quer humilhar mesmo, o diabo quer pisar mesmo. É aquele versículo que eu acho até interessante. Que se o sal vier a ser sem sabor, que é insípido, para que lhe restaurará mais o sabor? Para nada mais presta. Ó. Quer dizer, que era uma coisa que tinha sal. Que Jesus disse: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, não é isso? Mas se esse sal vier a perder o sabor, e Jesus, se você se afastar de mim, você não vai ter paz. Antes vai ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Uma vida de humilhação. Mas Deus quer restituir tudo. E a segunda coisa é: nunca deixe de ir para a igreja, né? Por conta de uma deficiência sua. Nunca deixe. Quase a mesma coisa. Existem pessoas, irmãos, que quando são confrontadas,
dizem, dura esse discurso. Sabe que é bom nós permanecermos? Nos confrontar e dizer, Senhor, eu vou conseguir. Porque o Senhor vai me ajudar. Existem muitos homens e mulheres de Deus que têm potencial em Deus que o diabo quer destruir. Mas Deus vai levantar, irmãos. Em nome de Jesus. Em Provérbios 28, 13 diz, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que as confessam e deixam alcançarão misericórdia. Amém? Fica de pé no nome de Jesus. Aqueles que confessam e deixam alcançarão misericórdia. É um tempo de refrigério para a tua vida, irmãos, nesses dias. O Senhor diz, reconhece onde você errou e arrependa-te e volta-te. No livro de Isaías, capítulo 59, versículo 1, diz, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. No seu ouvido, o seu ouvido não está gravado para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades, olha o que Deus está dizendo, irmãos, isso é sério. O que nos afasta de Deus. As vossas iniquidades, os vossos pecados, fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Quando nós pecamos, a palavra diz aqui, deixa bem claro, tem uma divisão ali. Você, Deus, olha, eu estou caindo aqui, viu, mas olha, eu sou teu, viu? Você está sozinho muitas das vezes, não está nem percebendo. E ele diz isso na sua palavra. As vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem, olha só, o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Quando Jesus estava naquela cruz, ele tem uma palavra que ele falou, Pai, por que me abandonaste? Muitas pessoas falam, até estudiosos também, que naquele momento ele estava com o pecado da humanidade toda sobre ele. E por isso, irmãos, que aquele que confessa Jesus como seu Salvador, amém? A palavra diz que ele é uma nova criatura agora. Ele não pode errar mais, irmãos. Ele não pode errar mais. Se alguma coisinha simples que seja, uma falha que seja, irmão, nós temos que pedir perdão rápido. Eu estava dirigindo um carro em cima da ponta, estava eu e Lucas, e o cabo passou e eu buzinei, o cabo disse, esse cabo, eu olhei, mas gente boa, vamos orar por ele, me arrependi na hora. Porque nós podemos falhar, irmãos. Mas são falhas simples, que é pecado que não é para a morte. Mas se arrependa na hora, peça perdão na hora. Amém? Glória a Deus. Você tem o Espírito Santo de Deus em você.